Os que se afastam tanto da congregação quanto de Cristo Jesus correm o risco de voltar ao espojadouro de lama ou a comer o próprio vômito, e com isto dá lugar ao mal. Por isto está escrito: não deis lugar ao diabo. Há diferença entre lugar e legalidade. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Dar lugar é quase sempre acidental por descuido. Legalidade vem da prática continuada e consciente do pecado. 1 Tessalonicenses 5, 22. O homem deve alimentar o seu espírito, assim como cuida em alimentar o corpo e também alimentar a alma. Viver em espírito e andar em espírito, para que, adorando a Deus em espírito e em verdade, possa sentir-se verdadeiramente livre. Este é o princípio da autoridade, da divinidade de descer as águas e de conduzir alguém a isto. Não extinguir, não entristecer, não anular o espírito, mas pedir a Deus que lhe dê um coração puro e renove em si um espírito reto. Porque o Espírito é santo e é espírito de verdade. O Espírito não contenderá continuamente com o homem. Gênesis 6, 3. O maligno não lhe toca. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e é pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5, 16 a 21. Amor frio. Há quem pertença a alguma congregação e ignore tudo o que se registra biblicamente por causa da apostasia. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. 2 Pedro 2, 2 a 7. Um só batismo. Antes de ser batizado nas águas, o crente deve ser mergulhado no conhecimento e memória do Pai,
mergulhar na consciência de que ele tem um irmão filho de Deus, que é Mestre, Senhor, Salvador e Cristo, mergulhar na adoração em espírito e em verdade, porque Deus assim é. Deus é Espírito, Deus é Santo, e mergulhado nestas verdades, posto que é uma só, o homem pode ser batizado, testificando do despojamento do homem velho e do ressuscitar por Cristo, pela operação da lavagem da palavra. Mas faz bem lembrar que há um certo batismo que o Senhor se angustiou no seu anúncio. Há o batismo da indagação de boa consciência, de uma boa consciência para com Deus, onde o Filho nos liberta para verdadeiramente livres. 1 Pedro 3, 21, Lucas 12, 50. Este é o meu Filho amado. O que pode ocorrer no momento do batismo depende muito do testemunho e experiência anterior de cada um, cada expectativa de cumprir toda a justiça, do valor que se dá a tão precioso momento, também o revestimento do alto, plenitude, o batismo no Espírito Santo, o que podem marcar grandemente a vida antes e depois do batismo. Mas o batismo não é um sacramento, nem o que torna o homem salvo ou participante do corpo de Cristo. Aquele que nasce de novo é como o vento que assopra onde quer. Mas vale muito estar preparado para ser anunciado por Deus na hora do batismo. Mateus 3,17. Convém para que se cumpra toda a justiça. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 13 a 17. Marcos 16, 15 e 16. Atos 2, 41. Atos 11, 16. Atos 18, 8. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.